Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo de Marte. Eu sou jornalista, músico, escritor, produtor cultural e pesquisador acadêmico. Estou aqui no ateliê da Imagina Conteúdo Criativo, que é um espaço de arte, ateliê e escritórios de produção cultural, que trabalha com projetos culturais e ações educativas, em parceria com a também produtora cultural e jornalista Yara Balgarten. Hoje eu vim aqui para conversar um pouco sobre experiências narrativas. Então vamos nessa. Justamente falar um pouco sobre minha trajetória em música, história e quadrinhos, em literatura, artes visuais, videogame, produção cultural e educação, né? Certo? Bom, isso teve o financiamento da Lei Aldir Blanc e, através do LabPoa, da Prefeitura de Porto Alegre, estamos aqui fazendo essa atividade formativa, certo? Bom, eu sou nascido em Pelotas, em 1974. Meus interesses, eles perambulam pela música, pelo jornalismo, pela pesquisa cultural, acadêmica, pela literatura, pelas artes visuais e também nas questões de produção cultural, propriedade intelectual, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre narrativas e literatura e como essas coisas se relacionam, principalmente com esses projetos. Na música, com a banda do Divanas e o Departamento D, a graphic novel Um Outro Pastoreio, o livro, exposição e ação educativa O Último Homem na Lua, o videogames Orixás e o livro Zeca Bum, Chaminé Não é Vulcão. Então, o que me move, né? Sempre fui movido pela curiosidade em experimentar, em conhecer, em fazer contatos. A questão da diversidade cultural, né? De como articular essas coisas, com diálogo, o hibridismo, os processos criativos e a valorização. A valorização não só em relação a bens simbólicos, mas também a valorização capital, de propriedade intelectual, né? De como as coisas podem se desdobrar para que a gente possa criar e receber por isso, né? De sustentar, ter uma vida decente como artista. Então, na música, atuei em diversas áreas, começando primeiro aos 13 anos de idade. Tem aqui uma foto minha, bem piazinho, primeiro show que eu fiz aos 13 anos de idade. Então, a partir dessa atividade, eu passei como baterista, letrista, compositor, depois produtor executivo de shows, divulgador, produtor cultural e agora como editor musical e produtor fonográfico através de um selo da Imagina Conteúdo Criativo. Então, uma das coisas que sempre me moveu foi a possibilidade de trabalhar com diversos gêneros. A primeira banda que eu atuei, banda punk, chamada Subhumanos, Skate Tendências. Depois eu fui direto para uma banda de música popular brasileira, e daí rockabilly, jazz fusion, música regional gaúcha, ritmos latinos, e eu fui trabalhando com diversas possibilidades dentro da bateria e da composição, né? E muito disso desemboca no trabalho da Dodivanas, que nós já vamos falar, e também, atualmente, eu estou com esse duo musical chamado Departamento D, que faz composições entre músicas em inglês e português desde 2017, 2018. Acabamos de lançar nosso primeiro EP e temos mais de 40 composições juntos, eu e o Eduardo W., que é o guitarrista, e eu, batera e voz e compositor. Com a Dodivanas, é uma banda que surgiu em Pelotas, a gente fez uma mistura de elementos do rock, do folk, da música regional gaúcha e latino-americana e da world music. A gente tem 5 álbuns lançados desde 98, e o último foi em 2017, um álbum chamado Próximos Distantes, e já estamos preparando um trabalho novo aí para 2022, 2023,
além de revirar os nossos acervos e baús. Então, aí tem um pouco dos trabalhos da Dodivanas, né? O Liberpampa, de 98, Sou de Pelotas, Porque Dodivanas e Libório, de 99, um EP com quadrinhos, Viagem ao Sul da Terra, da Dodivanas, 2002, um álbum de releituras, né, chamado Nós Outros, de 2008, né, e tem o Próximos Distantes, que foi lançado em 2017. Então, um grande trabalho de buscar hibridizar a questão de uma poesia, do folclore regional gaúcho com rock and roll, basicamente, né? E fazendo fusões tanto na questão estética da poesia, quanto na estética da música, dos arranjos, da mistura com ritmos, ora um funk metal com um vaneirão, ora um chamamé com hardcore, né? Canções também pop rock. Então, essa era a brincadeira, né? De um Marshall McLuhan com João Simões Lopes Neto, né? Essa digamos, o viés da Dodivanas, muito inspirada por grupos como o Almôndegas, né? Que é um grupo que lançou o Coito com o Edir, a dupla, lá nos anos 70, e já fazia uma mistura de elementos. A gente, de certa forma, a partir de 95, 98, começou a radicalizar um pouco mais esta hibridismo de gêneros, né? Então, aí um pouco dos nossos trabalhos e também de algumas fotos de divulgação. O que eu queria abordar aqui é um dos trabalhos que a gente fez logo no início, junto com o cartunista André Macedo, o Alma, lá de Pelotas, que foi a música e quadrinho HQ e EP Sou de Pelotas, Porque Dodivanas e Libório. A gente vendeu em banca e foi uma das primeiras experiências multimídia, transmídia storytelling, como diz o Mr. Jenkins, né? E o que era, basicamente? Era um CD onde a gente compôs músicas para o personagem do André Macedo e uma história em quadrinho que a gente participa, vira personagem de quadrinhos e contracena com os personagens do universo do Libório, do Betinho, que eram criações do André Macedo. Foi um sucesso. A gente fez um patrocínio direto, ou seja, passou o chapéu em empresas locais e conseguiu bancar o custo de prensar o disco, de imprimir o livro, e em menos de 3 meses a gente conseguiu esgotar isso só na região sul do estado, Pelotas e região, vendendo em bancas na época, e fizemos divulgação nos patrocinadores, viemos a Porto Alegre também para divulgar um pouco, para também mostrar que, estamos fazendo isso lá no interior. Então, foi um sucesso e já é uma das experiências narrativas que eu gosto de falar. Bom, chegamos a um outro pastoreio, a um projeto logo depois da Dodivanas e toda essa pesquisa com a questão da cultura regional. Uma preocupação minha era colocar elementos contemporâneos na nossa folclore. Então, o outro pastoreio, ele trata de literatura, história em quadrinhos, música, teatro de bonecos, fotografia e design, folclore e mitologia afro-brasileira, regionalismo e globalização, né? Trabalho junto com o Indiosan, um projeto que nos tomou 5 anos de trabalho, entre 2005 e 2010, entre as primeiras ideias, né, e o lançamento da primeira edição. Agora, em 2020, no finalzinho do ano passado, a gente relançou, fez um lançamento do livro, inclusive está aqui a capinha da segunda edição, está aqui atrás de mim, e é um trabalho que eu tenho muito orgulho, que eu vou falar um pouquinho do que trata, né? Então, a sinopse do pastoreio trata de 2 jornadas. Iansã, a deusa dos ventos e das tempestades, viaja ao mundo dos homens para resgatar Ogum, o senhor da guerra e da tecnologia. Simão, um velho peregrino, parte em busca de sua fé na companhia de um menino, mas não será uma tarefa fácil.
É um tempo sombrio e desolador no qual uma horda de guerreiros invasores espalha terror e destruição. O futuro dos homens, dos orixás, depende do sucesso de Ansan e de Simão. Eles precisam recriar a lenda de um escravo que tinha um dom de encontrar coisas perdidas, o negrinho do pastoreio. Então, evidentemente, a gente vai beber na fonte do regionalismo, principalmente na releitura da cultura oral, que é mais conhecida, de João Simões Lopes Neto, e que é uma das mais vívidas até hoje, né? E a gente parte de dois pressupostos para criar um roteiro. Primeiro, o Índio San, o ilustrador, veio com essa ideia de um desenho que ele encontrou desse menino no Campo Florido. E a gente parte que o negrinho do pastoreio não seria exatamente o ser humano, mas um ser elemental, ou seja, um duende, um gnomo, um ser do mundo da fantasia, né? E o segundo grande ponto que nos dá o ponto de partida é tirar do campo do catolicismo, do cristianismo, a santa, que na história tem um pouco mais essa conotação, para trazer Iansã, a deusa orixás, dos orixás do ventos e das tempestades. Então, a gente faz essas duas articulações iniciais para começar a contar essa história, que ela tem 3, 4 camadas de narrativa. Então, vai-se a centro de Umbanda, vai-se conhecer batuque, muita literatura, muito a questão também de pesquisa, muitos livros, né? E trabalhos em roteiro. O roteiro começou como 10 páginas e acabou num volume de mais de 100 páginas. Isso, em paralelo, o Índio San testando vários elementos e rascunhando e brincando com diversos tipos de linguagem, forma de tentar dar forma a esses personagens, esse universo. Até que, para conseguir contar essa história, ele recorreu à questão do teatro de bonecas e da animação stop motion, que é aquela animação quadro a quadro, que ele, na época da faculdade, tinha feito alguns trabalhos e ele gosta muito de trabalhar com stop motion. E então se criou bonecos, desde bonequinhos pequenos até bonecos até grandes, de todos os personagens que foram fotografados, né? Então aí tu tem o estanceiro, tu tem o Exu, o menino da história, o Simão, que é uma homenagem ao Simões Lopes Neto, o estanceiro, o filho. E o que isso acabou gerando? No primeiro momento, foi a forma do índio, sozinho, fazer a ilustração de um livro de praticamente 200 páginas, né? Esteticamente, no primeiro momento, ele virou quase uma questão de fotonovela, né? Tu vai pensar aquelas antigas histórias contadas com quadrinhos e fotografia, a gente parte disso aí e começa depois a reibridizar isso com os elementos de história e quadrinhos, as cárias, os balões, a fotografia, o desenho, design, fotografia, de novo, e tudo isso trabalhado e manipulado digitalmente. Se chega, então, ao resultado que a gente esperava esteticamente. Então, nessa página, por exemplo, a gente tem aqui tanto prosa, poesia, como o teatro de bonecos, como o requadro dos quadrinhos, a fotografia, a fotonovela, se quiser dizer assim, e também desenho. Então, tudo isso são os elementos que a gente acaba colocando, manipulando, montando para a questão da graphic novel do Pastoreio. Um outro aspecto que foi bem importante na época foi a ação entre amigos. Não existia o crowdfunding, isso foi 2010. Naquele ano ia surgir, no final do ano, as plataformas como a Catarse, Benfeitoria e outras, né? A gente, baseado numa experiência da Doidivanas, do primeiro álbum, que também é baseada em outros artistas aqui do Sul, como Nelson Coelho de Castro e Ney Lisboa, que lançaram os seus discos através de venda de bônus, ou seja, você vendia um bônus, depois se comprometia a entregar aquele produto cultural. E a gente fez, na época as redes sociais não era isso que hoje a gente tem, essa amplitude, diversidade,
Então, a gente criou um site, entrou em alguns blogs e começou o trabalho no telefone. A gente vendeu as cotas em cerca de 2 a 3 meses, né? E conseguiu, então, que os nossos editores, ou seja, os apoiadores viravam editor e tinha um nome impresso, o livro assinado, recebia em casa, né? Então, era R$100, 2 livros e assinados e autografados e o nome impresso na edição e entregue em casa. A gente levou em conta também o número de cópias, o papel, a embalagem e o custo de envio na hora de pensar tudo. E na época, como a gente falou, é telefone, internet, e-mail, blog e as incipientes ainda redes sociais. Em 2011, 2012, fizemos a turnê e a divulgação e esgotamos a primeira tiragem de O Outro Pastoreio. Agora, vale dizer que estamos com a segunda edição à venda. Quem quiser, só nos procura na Imagina Conteúdo, certo? E interessante que isso de uma do it yourself parte depois de já ter contato com editais, com editoras em todo o Brasil, a gente resolveu fazer a publicação de forma independente. Chego ao Último Homem na Lua, projeto que vem na sequência do pastoreio, de um outro pastoreio, que eu fiz com vamos ver, aqui está o Antônio Augusto Bueno, artista plástico aqui de Porto Alegre, e eu queria experimentar outras coisas, era questão de narrativa e desenho. E eu comecei também a desenvolver meu próprio traço, mas eu trouxe como parceiro o Antônio Augusto Bueno. Todos esses trabalhos, há de se dizer, são trabalhos com produção cultural da Imagina Conteúdo Criativo. Então, nesse traz o viés da narrativa, da música, desenho, ação educativa, teve videoarte e um amplo trabalho na internet, tratando do tema da ficção científica e da educação, basicamente. Então, parte de uma história, de uma letra que eu escrevi para Dois Divanas, que se ampliou muito, digamos assim, os guris disseram para mim, o de Marte Tupirô, a música é imusicável, né? Eu guardei na gaveta e depois retomei ela como uma história, uma fábula, né, sobre o fim da humanidade, né? Um homem que vai para a Lua, fica lá fumando cigarro, vendo a Terra na sua frente e filosofando sobre como chegamos até aquele momento em que a Terra parece que está, e a humanidade está em fim de extinção, né? Com epidemias, com excesso de poluição, etc., né? Há de se traçar paralelos com o que estamos vivendo hoje. Então, começamos uma grande experiência entre os ateliês da Jabutipê, do Antônio Augusto Bueno, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, e aqui a Imagina, conteúdo criativo, realizando grandes atividades. Tivemos a possibilidade de trabalhar um trabalho com um financiamento do FUNPROARTE de Porto Alegre, na época bem ativo, e um trabalho de 2 a 3 anos, que envolveu desde curadoria, como a Laura Castilhos, até o trabalho da Renata Estoduto, fazendo registro de fotografia, o próprio trabalho do Antônio, as experiências em ateliê, e o próprio projeto gráfico do Índio-San, que também colabora com a gente no projeto gráfico do livro, e isso se desdobrou também um viés muito forte de ações educativas, principalmente realizado junto com os professores e com os alunos na Escola Neuza Goulart Brizola, Escola Municipal no Morro do Osso, aqui em Porto Alegre. Um trabalho que foi muito interessante. Durante o ano todo, a gente teve trabalhando com eles e desenvolvendo a questão do futuro da ficção científica, e gerou, inclusive, um livro que os próprios, com as histórias da gurizada, das gurias e dos guris com quem a gente trabalhou lá. Além disso, fizemos uma narração colaborativa para a internet, as pessoas gravavam pequenos trechos, depois editamos toda a narrativa. Isso está online, também disponível no site do ultimohomenalua.wordpress.com. João Marcos Negrinho Martins compôs trilhas, a gente fez videoarte para
murais, tudo para chegar no espaço expositivo que foi no Galeria Chico Stockinger, na Casa de Cultura Mário Quintana, onde a gente fez o lançamento. Também levamos a gurizada da escola lá para conhecer, então fizemos todo o circuito, né, para também que eles pudessem ter contato com o que era um espaço de arte contemporânea, né? Então, temos as obras, temos videoarte, temos áudio, temos mosaico, mural. Então, tudo isso integrou um projeto muito interessante, muito diversificado, que foi o Último Homem na Lua. Chegando na próxima parada, são os videogames. Eu acabei, por conta de qual seria o caminho que eu ia trilhar a partir daí, eu pensei, por que não as narrativas interativas? Aí acabei fazendo uma especialização em desenvolvimento de jogos digitais na PUC, aqui em Porto Alegre, no qual eu faço um spin-off, né, uma narrativa derivada do Outro Pastoreio, mas jogável. A gente chegou a desenvolver uma versão beta desse jogo. Então, história em quadrinhos, música, literatura, game design e o videogame. Então, parte do Outro Pastoreio para criar um novo personagem, que é o Escravo Sem Nome. E Escravo Sem Nome, a história jogável, né, passaria-se, né, naquele mesmo universo do Um Outro Pastoreio. Então, de novo, mitologia afro-brasileira, sustentabilidade e educação. Porque todos os elementos, além dos elementos da história do pastoreio, também utilizamos sucatas. Aqui nós temos duas cenas do jogo. Então, foi fotografado sucatas de traquitana, de elementos lixo eletrônico, todo tipo de suporte que a gente poderia encontrar na rua. Eu comecei a catar mesmo, é isso aí mesmo. Ir na casa das pessoas, posso pegar esse troço aqui? Tá? Pode, tá. E fotografar. Criei uma mesa de luz, fotografei, e junto com o Calvin Pacheco, na parte de programação, e o Rafael Desores, que eram colegas, que é o designer, a gente então criou uma narrativa jogável no universo do Outro Pastoreio chamado, né, Orixás. Então, era um jogo de stealth, numa plataforma, então o personagem ia da esquerda para a direita, né? E ali tinha todos os poderes eram relacionados aos orixás, um projeto que ainda há de ser desenvolvido, né? A gente tem só uma versão beta desse jogo, e muito interessante. E foi o projeto final, e daí eu também escrevi um artigo tratando dessa interface, né? Então, aí, por exemplo, tem todas... um exemplo, um dos inimigos do personagem que ele tem que superar é um robozinho, né, que voa. Então, aí todos os elementos que foram para compor esse personagem. Alguns dos cenários, né? E tinha também as cutscenes, né? Ou seja, entre uma fase e outra, intervalo de uma fase, tinha um vídeo contando a historinha para, enfim, dar uma fluidez narrativa ao que você está participando, ao que você estava jogando, né? Bom, com isso chegamos ao Zé Cabum, que é o meu trabalho, meu terceiro livro, né? O Infanto Juvenil, no qual eu acabo encarando um desafio de fazer tanto o texto quanto a arte. Eu me aproveito, de alguma maneira, do material que eu tinha captado para o videogame e utilizo, então, essa questão da reciclagem artística como elemento. Então, tem ação educativa, desenho, ilustração, literatura, fotografia, arte digital, para contar a história do Zé Cabum, né? Então, a questão da autoestima, da educação. Então, esse livro, ele trata da história de um rapaz que sempre quis, enfim, fazer um vulcão, mas quanto mais ele desenhava vulcão, mais as pessoas diziam que eram chaminés. Em determinado momento, ele diz, tá, então eu faço chaminé, entrega um pouco os pontos. Mas surge uma oportunidade, não posso contar para não dar spoiler do livro, no qual ele pode, então, tentar fazer o seu sonho acontecer. Então, um pouquinho sobre a questão estética, né, do Zé Cabum. Está aí, por exemplo, os personagens, esses dois personagens que eu estou mostrando, seriam o pai e a mãe do
do Zeca Bum. Ele praticamente é uma pecinha já pronta, no qual eu redesenho ela e vou reaplicar um elemento em cima do outro, e o desenho da mãe parte desses... Desculpe, como é que chama? Secador de cabelo. Obrigado, Yara Balgarten, pela ajuda. Então, secador de cabelo, eu faço o desenho do rosto, né, da mãe, e a partir daí eu vou criando os elementos, depois aplicando para criar. Então, aí, por exemplo, como é que numa página do Zeca Bum isso acaba sendo incorporado, né? Então, um diálogo entre o pai e a mãe, um trechinho também de prosa, de novo, fazendo o hibridismo entre linguagens, né? Tu tem um pouco de prosa, um pouco de poesia, história em quadrinho, tu tem design gráfico, tu tem ilustração, tem reciclagem, manipulação digital, tudo para contar a história do Zeca Bum. Essa estética acabou, com muita honra para mim, me rendendo o título de melhor ilustração no prêmio Minuano de Literatura, que é promovido pelo Instituto Estadual do Livro, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos dando prosseguimento a esse trabalho com um outro projeto que vai envolver não só sucatas, mas também elementos do mundo do trabalho do pescador, na colônia Z3 em Pelotas, da vitivinicultura em Flores da Cunha e da cachaça e rapadura em Santo Antônio da Patrulha. E aqui em Porto Alegre eu voltei às oficinas mecânicas. Então, eu tenho programado pelo menos mais 4 volumes do Zeca Bum. Chaminé não é vulcão, agora Zeca Bum e outros nomes que nós vamos trabalhar. Bom, para dar, então, encerramento aqui ao nosso papo rápido hoje, porque cada projeto desses teríamos que falar um bom tempo, né? Na Imagina, a gente desenvolve projetos desde festivais de shows de música, ações educativas, literatura, a questão de patrimônio cultural. Então, aqui nessa tela estão alguns dos projetos que a gente acabou atuando. E, por fim, eu listei aqui algumas referências, porque sempre quando eu vou trabalhar qualquer projeto, eu acabo buscando na literatura, nos quadrinhos, nas artes visuais, na fotografia e afins, né, alguns elementos. Então, para todos esses projetos, eu vou me cercando de referências para que eu possa, enfim, chegar a resultados ou buscar como fonte de inspiração mesmo, né? Então, aqui a coleção Vagalume, foi com o livro O Mistério de 5 Estrelas, do Marcos Rey, foi o primeiro livro que eu li aos 7 anos, eu reli ele 11 vezes, e sempre tinha já uma imagem nessa coleção da Ática, e livro, e literatura, e prosa, né? Então, isso já sempre chamou a atenção, essa coleção sobre Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarina, que é fantástica, dos anos 70 ainda. A graphic novel Contrato com Deus, do Will Eisner, então quadrinhos, Frank Miller, Alan Moore, temos aí Bill Sienkiewicz e a sua ótima releitura do Moby Dick, né, numa coleção do Clássica Illustrated da Abril, isso é dos anos 90, se não me engano. E aí a literatura, diversos, né? Um dos caras que eu muito gosto, tenho que falar, é o Neil Gaiman, né? A parceria dele com o Dave McKean são referências muito importantes, tanto nos quadrinhos quanto fora deles, né? Mas, assim, outros, né? O Vonnegut, Bradbury, né? Aqui temos o Escher, temos o Giger, né? Que a gente conhece mais das obras do Alien, da série Alien, mas, enfim, é um cara fantástico. Então, assim, Kubrick, mangás, então são vários elementos que eu vou me cercando quando eu quero buscar a produção de um trabalho novo. Aqui para o Pastoreio, essa releitura fantástica do Vasco Prado, é um livro muito interessante. Então, tem muitas possibilidades, muitas áreas que a gente vai buscando para poder hibridizar, experimentar linguagens, para contar histórias de outras maneiras. Espero que rapidamente tenha dado um relato sobre algumas das experiências narrativas com as quais eu tive a
oportunidade de trabalhar, muitas outras estão por vir. Agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, aí estão meus contatos no Facebook, no Instagram. Nos procurem na Imagina também. No nosso site tem bastante link e conteúdo sobre esses projetos. Desejo a todos uma boa sorte, se cuidem e um baita abraço.